Salve apaixonados pela astrofísica, estamos começando mais um episódio do Astrofísica Urbana. Meu nome é Maurício, sou proprietário e único administrador do site Mundo Físico no Instagram e criador e único apresentador do Astrofísica Urbana aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o nosso telescópio espacial James Webb, lançado ano passado em uma colaboração da NASA, ESA, né? Essa colaboração espacial que sempre há, nada mais, nada é do que o telescópio mais potente da história da humanidade, já produzido e lançado aí no espaço. Então, para você que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é o James Webb, já tive algumas postagens sobre o James Webb lá no Mundo Físico, no Instagram, falando sobre o que é esse telescópio e sobre a importância que ele representa para a exploração espacial como toda. Mas só para resumir aqui, para dar um diagnóstico para você melhor sobre o James Webb, ele é um telescópio que foi lançado no espaço, assim como o nosso telescópio espacial Hubble, né? O Hubble, que é o telescópio mais famoso de toda a astronomia, de toda a astrofísica, porque ele foi um protagonista de uma série de descobertas, como por exemplo o nascimento de estrelas. O Hubble foi o primeiro, o Hubble registrou o nascimento de uma estrela pela primeira vez dentro de uma nebulosa. Algo que a gente sempre conhecia, as nebulosas são os berçários das estrelas, né? As estrelas nascem lá dentro das nebulosas, mas a gente não tinha uma noção de como isso acontecia. O Hubble foi lá e registrou. O Hubble, todas essas fotos famosas que você vê do universo, por exemplo, está passando aí na tela, a nebulosa Helix, a nebulosa Cabeça de Cavalo, todas essas imagens que são importantíssimas para o estudo sobre esses objetos cósmicos, para os astrônomos, foi graças ao telescópio Hubble. Então ele foi um telescópio que foi protagonista de uma série de descobertas no nosso meio astrofísico. Depois eu gravo, claro, um vídeo somente sobre o Hubble para mostrar a importância que esse telescópio teve para a exploração espacial. Agora o James Webb, ele vem para ser um telescópio mais potente do que o Hubble. Porque se você pegar, por exemplo, essa imagem que você está vendo na tela, essa é uma das imagens mais espetaculares de toda a história da astronomia, de toda a história dos telescópios. Essa imagem registra um pedacinho do céu, registrado pelo telescópio Hubble, e você vê todos esses pontinhos que estão aí enquadrados. Isso daí são galáxias. Essa imagem ficou conhecida pelo nome de Hubble Ultra Deep Field, que é uma imagem importantíssima. Olha só, essas galáxias, elas foram formadas entre 380 milhões a 600 milhões de anos após o Big Bang, que foi um evento primordial, né, que deu início ao nosso universo como a gente conhece ele hoje, há 13,7 bilhões aproximadamente de anos atrás. Então, olha só, você olha para essa imagem e você vê a capacidade do Hubble de nos surpreender. Todos esses pontinhos luminosos que você está vendo aí são galáxias. Você olha para essa imagem e você vê o quão grandioso é o nosso objeto. Essa imagem aí só é um quadrozinho do céu que o Hubble pode observar. Isso aí é só uma parte do céu como um todo. Então, o James Webb ele foi lançado ano passado no espaço e ele começou a ser o processo de testes, né? Depois que ele chegou lá no ponto ideal que ele iria ficar, começou os testes para saber se aquele objeto iria realmente funcionar. E aí saiu algumas imagens de algumas estrelas. O James Webb, se o Hubble ele é capaz de fotografar essas galáxias, há galáxias aí que o Hubble muito provavelmente não fotografou. Porque, claro, o Hubble não é perfeito. A visão dele tem um limite. Se você ficar parado, olhando para uma paisagem, existem muito mais coisas além da sua visão, muito distantes, que você não consegue ver. Porque a sua visão, ela não é perfeita. A sua visão, ela tem um limite. Então, se você tivesse uma visão mais potente, você conseguiria ver coisas mais longe que você, com a sua visão normal, não consegue ver. É a mesma coisa do Hubble. A visão dele é limitada. Claro que a visão dele é muito potente, né, para fotografar objetos de milhões de anos de distância. Mas é limitada, continua sendo. O James Webb vem para ter uma visão mais ampla do que o Hubble tem. Nessa imagem, voltando para a imagem, para Hubble Deep Field, deve haver galáxias que estão muito mais distantes do que essa que o Hubble capturou, mas que ele não consegue ver. Nesse quadrante que você está vendo, nessa foto, poderia ter muito mais galáxias se o Hubble tivesse uma visão muito mais ampla, muito mais profunda, né, como a gente fala na astrofísica. E o James Webb ele tem uma visão muito mais profunda do que a do Hubble,
porque ele vê esses objetos no infravermelho. Então ele captura objetos cósmicos numa frequência muito mais potente do que a do Hubble. Vamos falar assim para ser mais didático. Então, se o James Webb ele aponta para o mesmo quadrante que o Hubble apontou, quadrante esse que ele tirou a Hubble Deep Field, com certeza o James Webb, usando o infravermelho, ele vai capturar muito mais objetos que o Hubble não capturou. E do ano passado para cá, vem ainda algumas previsões, né? Algumas imagens testes que o James Webb acabou soltando, que a NASA acabou soltando, que o James Webb havia capturado. A imagem mais recente foi a que saiu semana passada, que foi essa aqui, eu estou pegando aqui a notícia da revista Galileu, e aqui está dizendo que a NASA divulga spoiler de registro inédito feito pelo James Webb. Aqui ela está mostrando, né? Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês verem o quão é profundo o campo de visão do James Webb. Aqui vou mostrar a imagem para vocês estão vendo ela agora na tela. Você vê estrelas e você vê galáxias nesse quadrante. Tudo isso aqui está no infravermelho, tá? Tudo isso aqui seria invisível aos nossos olhos. O infravermelho está num espectro de luz que é invisível aos nossos olhos humanos. O James Webb, como é uma máquina, consegue capturar. Então, olha só, todos esses objetos que parecem asteriscos, né, que tem uma luminosidade, uma forma de asterisco, e que a NASA fez o favor de colocar uma bolinha preta no meio, para a gente identificar, são estrelas. Tá? Só que, olha só, todos esses objetos circulares, que são inúmeros, olha só a quantidade de objetos circulares, são galáxias. Olha só a quantidade de galáxias que tem nessa foto. E foi só um spoiler, foi só uma imagem de teste para ver o quão profundo é o James Webb, né? A imagem infravermelho. E olha só uma imagem de teste. Se a imagem do Hubble já foi revolucionária, imagina uma imagem de teste do James Webb. Aqui todos esses pontinhos que parecem asteriscos, tá? E que tem uma bolinha preta no meio, são estrelas. Agora olha o tanto de galáxia aqui no céu profundo. Tanto de galáxias aqui que o James Webb capturou e estão a milhões de quilômetros uma das outras, e estão a milhões de quilômetros daqui. Galáxias muito velhas, muito antigas, muito distantes. O que o Hubble fez história? O Hubble fez história com essa imagem aqui. A imagem mais profunda de todo o céu. De toda a história da astronomia. O James Webb conseguiu isso. Conseguiu parecido em uma imagem teste. Olha só a precisão disso aqui. Agora, a NASA revelou que no dia 12 de julho, ou seja, 12 deste mês, o James Webb irá revelar as primeiras fotos oficiais de certos pontos do nosso universo observável, que o próprio Hubble já havia tirado fotos antes. Então a NASA disse que dia 12 de julho, ou seja, dia 12 deste mês, vai ser a revelação das fotos oficiais do telescópio James Webb. Então presta atenção, vamos aguardar ansiosos no dia 12 de julho. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando as imagens do James Webb, até mesmo comparando com as imagens que o Hubble havia tirado. Os objetos são esses: a nebulosa Carina, ela está passando aí na tela para você ver, o espectro do WASP-96b, a nebulosa do Anel Sul, o Quinteto de Stephan. O Quinteto de Stephan é um grupo de 5 galáxias que elas estão muito próximas delas. Claro, visualmente, né? A gente olha para esse quadrante do universo, a gente vê elas unidas, mas claro que elas estão a milhões de anos-luz uma da outra. É a mesma coisa de a gente olhar para o céu noturno e ver todas as estrelas pertinho uma da outra, mas a gente sabe que elas não estão perto da outra, que nosso campo de visão aqui da Terra elas estão perto, né? Através da nossa visão aqui dessa posição. E do SMACS 0723. Todas as imagens desses objetos estão passando aí na tela para vocês terem uma noção do que eles são, né? Esses alvos representam a primeira onda de imagens científicas coloridas e espectros que o observatório reuniu e o início oficial das operações científicas gerais do James Webb. Eles foram selecionados por um comitê internacional de representantes da NASA, ESA, CSA e do Space Telescope Science Institute. Então, pessoal, dia 12 nós teremos um marco para a astrofísica mundial. James Webb aí fazendo história. Será, pessoal? Será? Como serão essas imagens coloridas do James Webb? Até agora a gente só teve spoilers, imagens vermelhas, né? Mostrando realmente que ele está tirando infravermelho. Mas essas imagens vão ser colorizadas. E aí a gente vai ver um espetáculo. Se as imagens do telescópio Hubble já são uma obra de arte,
imagina as imagens do James Webb. Vamos aguardar, né? Até dia 12, pessoal.